Eu converso com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. O uso de novas armas pelos dois lados representa uma nova fase dessa guerra. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Esse míssil que foi usado é um míssil de alcance intermediário, que vai até 5.500 quilômetros. É um míssil balístico muito potente e muito rápido também. Segundo o próprio Putin, ele vai numa velocidade de 10 Mach, o que significa de 3,5 a 5 km por segundo. É impossível qualquer sistema de defesa detectá-lo. Talvez os antimísseis Patriot dos Estados Unidos, mas como ele nunca tinha sido usado, não se sabe ao certo. É uma escalada, sem dúvida, como foi uma escalada o envolvimento de talvez 10 mil ou 11 mil soldados norte-coreanos nessa guerra, né, já escalados lá, sendo usados em Kursk, junto com soldados russos. E, como resposta, houve, então, autorização por Joe Biden do uso dos ATACMS, que tem um alcance de 300 quilômetros, autorização para usar em Kursk, exclusivamente. Agora, é importante salientar que o governo americano informou que foi notificado antes do disparo do míssil pelos canais do sistema de redução de risco nuclear. O que isso significa? Várias coisas. Em primeiro lugar, que o Vladimir Putin sabe que a OTAN e, sobretudo, os Estados Unidos têm a capacidade de interceptar um míssil desse ao ser lançado. O território russo é muito bem mapeado pela OTAN e muito bem vigiado. Basicamente, a OTAN sabe onde estão os mísseis com capacidade de ogiva nuclear, como é o caso desse míssil. Então, o Putin, ao notificar os Estados Unidos, demonstrou que não queria que o míssil fosse derrubado pelos Estados Unidos e seguiu um protocolo que existe entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, isso mostra que o Putin tem noção dos limites de como ele deve usar esse tipo de armamento, que é numa guerra em que ele está com a Ucrânia. Por que esse armamento ele é estratégico? Porque ele vai até a camada superior da atmosfera e desce numa velocidade muito grande, impossível de interceptar. Entretanto, como o próprio Putin disse, foi um teste. Por quê? Esse é um míssil experimental. A Rússia não tem muitos exemplares dele. Então, foi mais um recado para o Ocidente. E aí o Putin disse, nós poderemos usar esses mísseis para atacar instalações do Ocidente, das quais tenham sido disparados mísseis contra nós. Ora, o Ocidente não pretende disparar mísseis contra a Rússia. Então, existe muita espuma também, muita chantagem, muita tentativa de intimidar. Mas o importante é que o Putin não está querendo uma guerra direta com os Estados Unidos ou com a OTAN. Mas a Ucrânia já chegou a usar as armas americanas, os mísseis americanos autorizados por Joe Biden desde então? Sim, tem usado constantemente os ATACMS, usou contra a cidade de Bryansk, na Rússia, e usou os Storm Shadows do Reino Unido, que tem um alcance de 250 quilômetros, esses que ela recebeu, usou também contra Kursk. Então, a Ucrânia, e o Zelensky já disse, eu vou usar todos os mísseis de longo alcance que eu tiver. Agora, um míssil de alcance intermediário tem um alcance muito maior, esse que a Rússia usou, do que um míssil de longo alcance. A partir dele, só existe um míssil intercontinental, que tem mais de 5.500 quilômetros de alcance. E ambos têm capacidade de transportar ogivas nucleares.